E sabe o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2? Iniciou uma nova fase no ministério do Espírito Santo. Nós chamamos de a dispensação do Espírito Santo. Porque a partir desse momento, o Espírito de Deus atuaria agora dentro do ser humano, habitaria com o homem. Uma vez que Cristo foi assunto aos céus, enviou o Espírito e ele veio para estar conosco e vai estar por todo sempre, até que se consumem os séculos. Então, no Pentecostes, nós temos o início da dispensação do Espírito Santo. Com isso, nós podemos afirmar de que a história da igreja cristã, ela se abre e se fecha dentro de um grande arco de dois momentos da atuação do Espírito Santo. No início, no Pentecostes, você tem a chuva temporã, a época da semeadura. E agora, em nossos dias, nós aguardamos um novo Pentecostes, a chuva serôdia, é a hora da colheita. Então a história da igreja cristã, ela abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. E quando nós vamos para Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, quem é o personagem proeminente do livro de Atos? É o Espírito Santo, é o Espírito quem capacita, quem dá dons, quem dirige a igreja, quem envia missionários, quem proíbe missionários de ir, quem faz os milagres, quem mantém a unidade, é o Espírito. Então ali foi a chuva temporã e começou a igreja cristã. Nós aguardamos agora um novo Pentecostes. Isso quer dizer que uma grande tempestade do Espírito está se aproximando. Só que essa grande tempestade, não devemos temê-la, mas devemos ansiar por ela. Está nos prometido aguaceiros da chuva do Espírito. E se no Pentecostes o Espírito se manifestou de maneira maravilhosa e milhares se converteram, a promessa é que agora na chuva serôdia virá uma porção muito maior. Porque virá a chuva serôdia. Então nós aguardamos uma grande tempestade do Espírito. E precisamos agora responder algumas perguntas alusivas à vinda da chuva serôdia. A primeira delas, qual é o propósito da sua vinda? Para que Deus vai dar a chuva serôdia? Atos 1:8, os discípulos estavam ali no cenáculo, ou melhor, por ocasião da ascensão de Cristo, e então foi dito para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Qual era o objetivo de Deus dar o Espírito Santo no Pentecostes? Que eles fossem testemunhas e que o Evangelho atingisse os confins da terra. Qual vai ser a finalidade da chuva serôdia? A mesma, levar o Evangelho até a última casa. E você está lembrado dessa promessa de Jesus? O que ele disse? E será pregado este Evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Agora, preste atenção num detalhe interessante. Jesus fez essa promessa em Mateus 24:14, antes do Espírito ser dado. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi dado depois, em Atos 2, e o Evangelho atingiu toda a criatura debaixo do céu. É o que ensina Paulo. Então, nos dias de Paulo, o mundo foi evangelizado. Aí eu pergunto, se o mundo foi evangelizado, então o fim teria que vir, porque Jesus disse isso. E de fato o fim veio. E para aquela geração, sabe qual foi o fim? A destruição de Jerusalém no ano 70. Então Mateus 24:14 tem um duplo cumprimento. O Espírito Santo foi dado, o mundo foi evangelizado e o fim veio. Para aquela geração, a destruição de Jerusalém. Agora,
o Espírito Santo será novamente dado, o mundo será evangelizado e o fim virá. Só que agora, na volta de Jesus. Então, Mateus 24, 14 tem um duplo cumprimento. E quando vier esta chuva, o que vai acontecer? Já em Apocalipse capítulo 18, nós temos uma ampliação desta chuva. E o verso 1 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E o que aconteceu? A terra se iluminou com a sua glória. Você sabe quem é o anjo de Apocalipse 18, 1? É a chuva serôdia. E ela vem para batizar os sinceros. E eles receberão esse Espírito para pregar a última mensagem de Deus, contida em Apocalipse 14, 6 a 12. Então virá a chuva serôdia, batizará os fiéis, as 3 mensagens angélicas serão pregadas, e quando terminar a última mensagem, a última pessoa ouvir do Evangelho e tiver a chance de tomar a sua decisão, Jesus vai voltar. Então, o mundo vai ser evangelizado. E como o mundo vai ser evangelizado? No poder da chuva serôdia. Isso quer dizer que quando o mundo for evangelizado, quando vier a chuva serôdia, o que é que tem que vir em seguida? A colheita, não é isso? Veio a chuva temporã e foi lançada a semente. Virá a chuva serôdia e é hora da colheita. Agora, olha para Apocalipse 14. É exatamente isso que o Apocalipse ensina. No versículo 12, nós terminamos as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 12. Quando chega no versículo 14, João escreveu assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão ele tem o quê? Uma foice afiada. Quem é esse que está sentado na nuvem? É Cristo. E ele tem o que na mão? Uma foice. E então sai agora do santuário uma voz e diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E o que o anjo gritou para Jesus? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que é isso? A colheita final. Feita por quem? Por Cristo.